Olá, pessoal! Prontos para a nossa aula de história de hoje? Primeiramente, vocês vão escrever o nome de vocês aqui, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos espaços de lazer e sociabilidade. O que será que são espaços de lazer? São os lugares onde a gente vai para se divertir, né? Tanto os adultos quanto as crianças. Esses espaços de lazer, eles podem ser públicos, como as praças, os parques, ou podem ser particulares também, como clubes, né, shopping. Sociabilidade, gente, é um lugar onde a gente vai socializar, onde a gente se encontra com outras pessoas e a gente está em contato com essas pessoas, né? Como nós já falamos anteriormente, já estudamos na aula passada, a paisagem urbana joseense sofreu muitas mudanças e melhorias para receber os migrantes que vieram fazer parte da população em busca de melhores condições de vida, saúde e trabalho. Essas melhorias contam com a construção e manutenção de escolas, postos de saúde, praças, espaços de lazer, pavimentação de ruas, tratamento de água e esgoto, etc. Então foram construídas muitas melhorias para poder conseguir dar conta de dar uma qualidade de vida boa para a população, tanto do que já era de São José, quanto das pessoas que vieram mudar para cá, né, morar para cá, os migrantes. Vejamos alguns exemplos de espaços de lazer de antigamente. Então aqui, ó, vou aumentar a foto aqui para vocês verem, ó. Essa foto aqui não é de Parque de São José, tá? Vocês estão vendo que tem umas crianças brincando, é um gramado grandão, parece que tem um coreto lá no fundo, uma área coberta, e não tem brinquedo nenhum. E aqui a gente vê as crianças brincando, só tem uma gangorrinha, né, duas gangorras, uma na frente e outra atrás, poucos brinquedos, não tem um gramado, né? Como podemos observar nas imagens, os espaços de lazer antigamente não ofereciam tantas opções de divertimento para adultos e crianças. Se a gente olhar bem essas fotos e comparar com os parques que a gente vê hoje em dia, os de hoje em dia são muito mais coloridos, tem muito mais opções de coisas, né, para as crianças fazerem, até para os adultos fazerem. Antigamente não existia, por exemplo, aquelas academia a céu aberto, né? Nem monitores que ficavam nas praças para poder ajudar as pessoas a fazer os seus exercícios. E hoje em dia a gente conta com tudo isso aqui, né? Nesse momento especificamente não por causa da pandemia, né? Mas normalmente sempre tem. Naquelas praças onde tem academia ao ar livre, sempre tem um instrutor com uma hora marcada lá em determinados dias da semana que fica dando a aula para as pessoas lá de alongamento, dá uma aula para poder se mexer, né? Para mexer o esqueleto. E aí, gente? Mas será que as crianças de antigamente não se divertiam nesses espaços? O que será que as crianças faziam nesses espaços com tão poucos brinquedos? Nós sabemos que antigamente as crianças utilizavam outras formas de diversão, né? Diferentes das que as crianças de hoje em dia usam. Então vamos marcar aqui, ó. O que será que as crianças faziam nesses espaços com tão poucos brinquedos? Pensando na nossa infância, né? De quando a gente era criança, se nós fôssemos brincar numa praça dessa aqui, que não tem brinquedo nenhum, o que nós faríamos? Vamos ver? As crianças jogavam bola, jogavam videogame, brincavam de pega-pega e esconde-esconde, soltavam pipa ou ficavam sentadas sem brincar? Gente, nós temos 5 opções aí. Dessas 5, vocês podem assinalar 3 opções, tá certo? Vamos ler novamente, ó. O que as crianças faziam nesse parque? Jogavam bola, jogavam videogame, brincavam de pega-pega e esconde-esconde, soltavam pipa, ficavam sentadas sem brincar. É ruim que criança fica sentada sem brincar, hein? Agora vamos lá. Compare as imagens de um espaço de lazer antigo e atual e assinale as suas semelhanças e diferenças. Então aqui, ó, a gente tem aquela foto antiga, tá? Que não é de São José dos Campos, mas que a gente vê que tem pouco brinquedo, né? E aqui do lado a gente tá vendo uma foto do parquinho lá do Centro da Juventude, que fica aqui no Jardim América. Então, vocês vão marcar as semelhanças e as diferenças entre o parquinho antigo, que é esse daqui, e o parque atual.
Mas o que que acontece? No celular, gente, vocês vão ter que colocar o dedo aqui em cima dessas bolinhas e puxar ela pro lado, ó. A primeira coluna é semelhança e a segunda coluna é diferença, tá certo? Ó. Então, eu vou deixar aqui as duas aqui, ó. Tá? Então, vocês veem que o primeiro conjunto de bolinhas é semelhança, são coisas parecidas. E a segunda coluna de bolinhas é diferença, tá? Os dois espaços possuem brinquedos. Isso é semelhança ou é diferença? O parque antigo tem menos variedade de brinquedos. Isso é semelhança com o parquinho atual ou é diferença? Os parques atuais são projetados para desenvolver as potencialidades das crianças. Isso é semelhança ou é diferença? E os dois parques são ao ar livre. Isso é semelhança ou é diferença? Gente, o meu ficou tudo aqui na diferença. Por quê? Porque eu fui clicando, né? Semelhança e diferença, semelhança e diferença. Só que eu vou dar uma dica para vocês. São duas semelhanças e duas diferenças, tá certo? Vou ler de novo para vocês, ó. Os dois espaços possuem brinquedos. Semelhança ou diferença? O parque antigo tem menos variedade de brinquedos. Semelhança ou diferença? Os parques atuais são projetados para desenvolver as potencialidades das crianças. Semelhança ou diferença? E os dois parques são ao ar livre. Semelhança ou diferença? Então, pensem aí, tá certo? Quais são as semelhanças e diferenças entre esses dois parques. Depois que vocês clicarem, vocês clicam aqui no enviar, que eu vou receber a resposta de vocês, tá certo? Até mais, pessoal!